Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadoras. Pessoal que nos assiste de casa, pela TV Câmara e pelas redes sociais. Meu primeiro assunto, na sexta-feira, procurei o líder do governo, procurei o vice-prefeito Eloy Frisso e procurei o secretário de Obras, Melete, a respeito da principal entrada do bairro Cidade Nova. Lá se agrava um problema na entrada e na saída do bairro, onde, por referência e por ser liderança daquela região, diversos moradores começaram a nos marcar nas redes sociais, pedindo explicação por que a obra não anda. No final da tarde, tive o retorno do secretário de Obras, dizendo que aquela empresa teve que dar uma paralisada no seu trabalho devido à pandemia, bem aceitável, mas que não sabia por inteiro o que havia acontecendo naquela obra. E como o pessoal procura e a culpa acaba caindo na mão dos vereadores, eu prometi que iria atrás e comuniquei aos moradores que na segunda-feira, conforme prometido pelo secretário de Obras, nós faríamos uma visita na obra com os responsáveis pela empresa, com os responsáveis da empresa. Porém, ontem, passei o dia esperando a ligação do seu secretário e, infelizmente, ele não me retornou. Então, eu quero deixar aqui meu comunicado aos moradores da região de Esvilriço e da região de Cidade Nova, que não consegui, e no momento não consigo dar uma resposta a vocês da comunidade. Então, fica aqui meu comentário e meu pedido. Então, de imediato, sua parte, Gladys Frisso. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Obrigada, vereador Wagner. Bem, eu não peguei a sua fala, cheguei um pouquinho atrasada, mas, enfim. O senhor estava falando da rua Gerson Andrés, né? Infelizmente, nós ainda estamos correndo o risco da empresa estar falindo. Não sei se o senhor soube disso, se o senhor falou sobre isso. Então, nós também estamos cobrando, vistoriando a obra. Inclusive, eu tive um desentendimento com o engenheiro da obra, porque ali na subidinha do morro, ali o senhor conhece, aonde os caminhões que passam por ali pesam mais de 40 toneladas, eles não estavam colocando os rachões. Então, a gente achou preocupante, porque vão ocorrer as ondulações aí. O engenheiro me prometeu que nos 6 meses não vai ocorrer, e na época ainda eu disse para ele, bom, se ocorrer, nós vamos cobrar do senhor e não do poder público. Por quê? O poder público já está colocando dinheiro aqui. Então, se der problema, o senhor é que vai pagar. E eu gravei isso e está gravado. Porque o servidor também é responsável. E aí se percebia que já havia problema com a empresa que ganhou a licitação. Tem 2, 3 pessoas só trabalhando na obra. 2 ou 3 pessoas que estão trabalhando na obra, então a obra está lentamente, falta pouco tempo para ser entregue. Não vai ser entregue no prazo, com certeza não vai ser entregue. E a maior preocupação, vereador, é de que se essa empresa falir, aí sim nós estamos com um problema muito grande lá. Onde existe, ali se chamava Distrito Industrial.
essa região de tantas indústrias que tem instaladas aí. E todo o problema de estrada, de rua, é justamente porque esses caminhões são pesados. O vereador Adiló sabe muito bem disso, na época que ele era secretário de obras e eu era subprefeita. A manutenção ali era muito difícil, porque tu arrumava num dia, no outro dia já estava danificada. Então, o que precisa mesmo ali, eu agradeço, inclusive, que o senhor, como disse o nosso pároco, né, a região Rio agora tem 2 vereadores lutando por aquela região, né, e assim mesmo está difícil. Eu tentei marcar a reunião com o secretário, ainda não obtive resposta, porque me disseram que eles não estavam agendando. Eu digo, não, mas eu preciso falar com ele. Então, estamos aguardando a agenda do secretário de obras para ver esses problemas pontuais. Mas era isso, vereador Wagner. Obrigado pela parte, vereadora Gladys. Justamente eu vi muitos comentários nas redes sociais lá, marcando você, me marcando também, cobrando explicações. E é o nosso dever cobrar do poder público e da prefeitura, que somos parceiros também, mas que a culpa acaba sobrando para o vereador. Sua parte, Adiló. Vai querer? Tá. Vereador Wagner, Vossa Excelência levanta um assunto muito pertinente. E esta é a triste realidade de nós fazermos licitação, ganha a empresa que faz o menor preço, sem ter as devidas garantias de capacidade de fazer a obra. Mas o pior de tudo é nós termos uma Codeca à beira da falência por falta de obras e nós dando obra para empresas que não têm capacidade para fazer. Aí tu tem uma São Leopoldo para terceiro, uma Dom José Baré aqui, embaixo do nariz da prefeitura, para terceiro, a Gerson Andrés para terceiro. Sexta-feira se anunciou 30 quilômetros de rodovia do interior, nenhum metro para a Codeca. Como é que nós vamos ajudar essa empresa a preservar seus mais de 1.200 empregos? Não é culpa da atual administração, essas licitações haviam sido encaminhadas antes, mas é a realidade. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. E na impossibilidade de fazer reunião presencial, tem as ferramentas hoje, por videoconferência e tantas outras formas. Eu acho que talvez o secretário de obra não tenha conseguido obter o retorno devido, mas ele deveria ter dado pelo menos um retorno para Vossa Excelência, diz, olha, ainda não consegui as informações concretas e tal, é o mínimo, né? Isso Vossa Excelência tem razão de cobrar, tá? Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereadora Adiló. Como é que está meu tempo? Eu vou entrar num outro... Sua parte, então, Velocino. Vai lá. Obrigado, vereador Moleque. Sobre esse assunto, quando o senhor me ligou na sexta-feira, deixar bem claro aos nobres colegas, eu estava reunido com o comitê de crise, das 3 até as 5, e naquele momento eu estava sentado do lado do secretário de trânsito. Inclusive, pedi ajuda para ele me ajudar a ver se era a responsabilidade da Secretaria de Obras ou de Trânsito. Em seguida, quando saí do gabinete, entrei em contato com o secretário de Obras. Nós tínhamos agendado, ele disse que já tinha agendado contigo, que ontem ele ia fazer uma visita no local, porém, eu sempre digo que eu vou trazer aqui a verdade, ontem pela manhã, 8h15, ele me ligou. Naquele momento foi a única pancadinha de chuva que deu uma pancadinha, e ele me disse assim, vereador, eu prometi de ir lá, vamos ir ou não vamos ir com o senhor? Vamos aguardar um pouquinho. Depois, em seguida, eu tive que ir na minha comunidade, na hora do meio-dia, teve um velório, fiquei lá até às 6 da tarde, mas entre hoje e amanhã, nós vamos no local, eu, secretário de Obras, estou lhe convidando, vou colocar na agenda, para ir lá no local. O secretário de Obras quer ir lá no local, mas... colaborando também com a Gladys, que trouxe aqui umas informações, dito por ele, essa obra ainda não extrapolou o prazo, mas ele vai no local junto com nós para dar esclarecimentos, entre hoje e amanhã no máximo. Uma declaração de líder. Então, obrigado pelos apartes, vereadora Gladys, vereadora Adiló. Obrigado pelo retorno, Velocino Ex
Infelizmente, eu esperei o telefonema ontem, mas hoje bem explicado. Te agradeço, a gente consegue dar um retorno, então, para a comunidade do Desvio Risso e do Cidade Nova, com certeza. Eu, a vereadora Gladys, estaremos com você e o secretário amanhã em visita lá na obra, e que a gente consiga resolver um problema, que aquela é bem no entronco de toda a região ali, é um problema. Agora, meu segundo assunto é o assunto que está em nossa cidade, em nosso país, que é o coronavírus. Na semana passada, já agradecer pela recepção do nosso vice-prefeito Eloy Frisso, junto com o vereador Rafael Bueno, que conhece grande parte do empresariado da Noite Caxiense. Estivemos em reunião no gabinete do vice-prefeito. E já adianto que muitas pessoas aqui, sociedade, acham que quando a gente fala de Noite Caxiense, de festas, de eventos, que inclusive é minha área, acham que é brincadeira, acham que é uma baderna, acham da onde já se viu. Mas eu quero dizer para vocês, a todos que nos assistem, a Noite Caxiense, uma casa noturna, um pub, um evento, é dali que sai o sustento da família, é dali que sai a renda, é como se fosse um mercado, é como se fosse uma farmácia, uma oficina. É um empresário que paga seus impostos, tem seus funcionários. E o pessoal dos eventos e das casas noturnas, festas infantis, pubs, foram os primeiros a pararem. Empresas de sonorização, os últimos dias de trabalho desse pessoal foi 14 e 15 de março. Se tu não trabalha, se tu não coloca som, se tu não abre as portas, não te entra R$1. É questão financeira. E aí, se não calcular o certo, o início da quarentena, não estou falando a nível de prefeitura, mas já quero elogiar o trabalho do prefeito Cassini e do vice, que estão muito bem ao combate à pandemia, são ali cascudos, segurando as pontas. E esse pessoal começou a me procurar, e eu deixo aqui meu gabinete aberto, pessoal dos bares, casas noturnas, que me procurem, a gente está com um grupo de mobilização. Nesse dia a gente levou representantes de empresas de sonorizações, que se tu não tem um casamento, se tu não tem uma formatura, se tu não tem uma festa, tu não coloca teus aparelhos ali. Um DJ, os músicos. Quem se lembra desse pessoal? A cadeia que movimenta esse pessoal, a segurança, os transportes. E eu, como no meio do setor, estou sendo cobrado e estou dando a razão. Porque o prazo, a expectativa é que esse pessoal volte depois do inverno. Imagina você ficar com o seu comércio, com o seu mercado, com a sua farmácia, com a sua oficina fechada até setembro. Não tem explicação. Não tem explicação. Tome-se as medidas necessárias, deixe as crianças em casa, quem é responsável, dê um limite. E não é para voltar agora, deixar bem claro para a sociedade que não é para voltar agora. O pessoal tem responsabilidade, mas que se volte na metade de junho, 90 dias. 90 dias, se não se resolve uma pandemia em 90 dias, vai deixar quanto tempo? 15 de março, 15 de abril, 15 de maio. Temos mais 45 dias pela frente, será que não dá para se programar? Sua parte, vereadora Paula. Vereador Wagner, eu penso que nós temos duas situações aí. Uma é a questão da pandemia, que a gente tem que respeitar e ouvir o que está sendo dito por quem entende, que são os cientistas. O vírus, a gente não pode imaginar que ele vai passar. Enquanto nós não tivermos vacina, né, ele vai estar aí. Então, os cuidados que estão aí, a gente agora está flexibilizando, mas tem que ter muito cuidado, porque se a coisa piorar, vai ser pior para todo mundo, certo? Aí nós vamos ter que retomar com a doença instalada. A outra parte é nós termos lugar para os jovens se divertir, né? Que é uma coisa que o senhor luta, e penso que tem que ser um projeto da cidade, onde a gente possa identificar um lugar, né? Eu acho que tem que ser um projeto de todos nós, um projeto do município, ouvir
a coordenadoria da juventude, em razão do que aconteceu no sábado, que a vereadora me ligou pelas 3 da manhã, vereadora Gladys, levei um susto, né? Em função desse assunto, né, que estava tendo lá no Risso, foi no Risso, né, vereadora? Depois migrou para outro lugar. Ontem o capitão Major Socol me ligou, porque a juventude vai migrando, né? Eles vão de um lugar para o outro. Então, nós temos que ter um lugar, né, agora, neste momento da pandemia, por isso que eu pedi essa parte, eu acho que as duas coisas são válidas. Sabe, o cuidado e também um lugar para a juventude, onde possa o pessoal do som fazer seu trabalho, enfim. Obrigada pela parte. Obrigado pela parte, vereadora Pauleores, bem colocado. Nós não somos contra. É como eu falei, os primeiros dias de quarentena, todo mundo aceitou numa boa. Tanto que a gente está aceitando e estamos aceitando ainda mais 45 dias. Só que o pessoal quer uma previsão. Tem pessoas desmarcando formaturas, casamentos, festas, e não sabe se pode remarcar para setembro, para outubro, para novembro. Não pode vender dados, mas daí a gente tem que ouvir a opinião. É fácil, não quero criticar ninguém, mas aí, se a quarentena é para um ou é para todos? Eu já recebi vídeos de aglomerações em frente a empresas, está lá uma montoeira de gente, supermercados, daí voltou a construção civil, voltou salão de beleza, voltou academias, aí os restaurantes na beira de rodovia pode, o caminhoneiro pode. Ontem eu não conseguia andar de carro, o trânsito parecia dia de pagamento. Então, mas que quarentena é essa? Ou se é para um ou é para todos. E a gente está 90 dias, para mim, é o limite. Mais que 90 dias, não tem como se basear o quê? Então, vamos até setembro, aí pode enterrar os empresários da Noite Caxiense. Acho que era isso, e deixar um recado para o senhor governador. Foi macho em fazer a quarentena, está certo. Porto Alegre é uma das cidades com menor índice. A gente não pode se basear por Ceará, que é uma cidade do turismo, onde vêm muitos estrangeiros. Mas que se sensibilize, e agora, a partir do dia 30, que todo mundo que pôde pagar o seu IPVA, se sensibilize e prorrogue 90 dias para aquelas empresas que fizeram protesto de turismo, pagar seu IPVA de ônibus, van e os carros, que quem não puder pagar até o dia 30 agora, que ganhe 90 dias para pagar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador